Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Pois é, torcedor, a gente nem lançou vídeo, né, na última sexta-feira, no dia de ontem, porque é desgastante estar falando do Santa Cruz, tá, torcedor? É guerras, é politicagem, é torcida se arranhando, torcedores com torcedores, briga política de um lado, isso já vem se arrastando há muito tempo. E agora quando a gente pensa, né, que uma paz será selada no clube, que o clube vai ser limpo com a questão da SAF, o que é que a gente encontra? Mais arranhões, farpas de um lado, farpas do outro, politicagem inclusive dentro da SAF, que a gente já falou aqui, tá? Investidor já saiu, 2 investidores, inclusive, quando essa SAF foi lançada aqui para o torcedor do Santa, essa SAF foi apresentada com 2 investidores que vieram aqui, Márcio Kadar e Vinícius Diniz. Hoje, os 2 investidores não estão mais no processo da SAF. Inclusive, um deles, né, que é o Vinícius Diniz, sequer teve o seu contrato assinado como investidor da SAF. Ou seja, é um negócio que deixa o torcedor também com o pé atrás, né? Santa Cruz, o torcedor do Santa não merece esse tipo de coisa que vem sendo feita. Mas, torcedor, sobre SAF a gente não vai falar, até porque não tem nenhuma evolução sobre esses assuntos. O que tem sobre a SAF, a gente já falou durante essa semana. Então, assim, daqui para frente a gente só vai voltar a falar o assunto SAF quando realmente tiver alguma coisa concreta. A gente vai falar de campo e bola, né? Porque, inclusive, teve uma reunião importante nesta sexta-feira entre o presidente do Santa Cruz, o CEO, né, da transição da SAF, que é o Pedro Henrique. Aí muita gente pergunta, o Pedro Henrique vai permanecer? Não vai? A gente vai falar sobre esse assunto, tá? Inclusive o Pedro Henrique concedeu uma entrevista exclusiva pra gente aqui. A gente vai passar para vocês sobre o teor da reunião que aconteceu nesta sexta-feira entre o presidente Bruno Rodrigues, o Pedro Henrique, o Arley, o Marcelo Cabo. A gente vai dar todos esses detalhes, tá bom? Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É muito importante você compartilhar esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, para o torcedor do Santa ficar sabendo o que está acontecendo, torcedor. Então, é muito importante você deixar o like no vídeo. Tem um botão aqui, seja membro. Se você quiser ser membro, né, quiser ser um incentivador do Cash Coral, eu te convido. Se você quiser, lógico, é opcional. Aqui, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Posta de Slube, Teixeiras e Seixas, ES Alto, Jogo de Ouro.bet, Pizzaria e Restaurante Passira. Aqui, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Chegando no final de semana, você vai assistir um filme, assistir o jogo do Santa no final de semana, no domingo, contra o Horizonte, jogo dificílimo. Então, a bolachinha da Vovó Vera cai muito bem, tá bom? E se quiser dar um conforto nos seus pés, com as sandálias Havaianas ou Grendene, passa na Pé Point, 2 endereços. Afogados na Rua do Cartório, na Rua São Miguel, ao lado do Cartório de Afogados, e em Água Fria, ao lado do Mercado de Água Fria. E Regulex, torcedor. Se você quer fazer algum tipo de ajuste, revisão no seu carro, troca de óleo, deu problema no motor, suspensão, passa na Regulex. A Regulex eu tenho certeza que vai deixar o teu carro do jeito que é para deixar a ponto de bala. Então, 3 endereços: Afogados, Mascarenhas de Moraes e também em Boa Viagem. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, a semana foi pesada, né? A gente trouxe algumas informações aqui sobre o Santa, sobre esse processo conturbado da SAF e salários atrasados, mas as coisas nos bastidores do futebol, que é o carro-chefe do Santa, que saiu dos trilhos nesses últimos 15, 20 dias aí, né? Santa Cruz veio de 3 jogos sem vencer. E o importante nessa reta final, né? Restam 2 jogos, Horizonte e também o 13. O importante é fazer 2 bons jogos para chegar forte
no mata-mata. E o time do Santa, torcedor, cá pra nós, tá? Mesmo o time tendo uma queda técnica visível aí, né? Mas o time do Santa Cruz é um time bom para a Série D. É um time que está acima da Série D. Se a gente olhar jogador por jogador de todos os 64 times aí, tá? Você vai olhar que o time do Santa é o time mais qualificado. E já mostrou, inclusive, isso dentro do campeonato. Primeiro turno, por exemplo, Santa Cruz jogou 7 jogos, disputou 21 pontos, fez 19. Ou seja, é um percentual, né, uma campanha, uma porcentagem absurda de pontuação. E esse time já demonstrou que é um bom time. Tem que voltar aos trilhos. E aí, o que foi feito? Santa Cruz estava com salários atrasados. O presidente Bruno Rodrigues, né, o próprio Thiago Galhardo falou na entrevista no pós-jogo contra o América de Natal que o presidente deu a cara, prometeu, fez um cronograma com os atletas. E a primeira parcela desse cronograma foi quitada hoje, tá? Inclusive, parte desses salários atrasados foi pago hoje. O presidente estabeleceu um cronograma, os atletas aceitaram. E a primeira parcela já foi paga hoje. Então, tudo ok nessa questão salarial. Primeira parcela já foi quitada. Inclusive o Pedro Henrique vai falar aqui, tá? E aí, para ajustar sobre essa questão de bastidores, hoje teve uma reunião entre o presidente Bruno Rodrigues, entre o técnico Marcelo Cabo, né, que é muito importante nessa questão aí agora de dos bastidores, né, para não deixar atrapalhar essa questão aí, o Arley Menezes e também o Pedro Henrique, torcedor. E o assunto principal, né, todo mundo sabe, é não deixar, né, para esses bastidores quentes afetar o departamento de futebol, entrar dentro dos vestiários. Por quê? Porque o cara que cuidava do futebol, né, principal nome da SAF aí que ia cuidar do futebol, Vinícius Diniz saiu. O Vinícius Diniz tinha participação direta em reunião com os atletas, mesmo que de longe, por videochamada. Ele conversava, a gente tem informações que ele conversava com os atletas um a um, quase que diariamente, para os líderes do elenco, né? O Thiago Galhardo, com o Felipe Alves, com o Gabriel Galhardo, com o Balotelli. Ou seja, o Vinícius Diniz, ele tinha esse contato direto com os líderes do elenco. E agora, já que ele saiu, a pergunta é, né? Quem é que vai ficar fazendo essa questão? A gente sabe que o Arley é um cara que tem também, né, esse toque de bola, é um cara experiente, é um cara que veio da bola, sabe fazer muito bem isso. O Pedro Henrique é um cara que já foi vice-presidente do Bahia, foi executivo do Bahia também, é um cara que também tem experiência no vestiário. E o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo dispensa comentários, né? Um treinador que é muito acima da Série D, disputou Série B, disputou diversas Série A. Ou seja, o Santa Cruz tem um corpo aí, né? Tanto de atletas quanto de funcionários da comissão técnica que podem blindar sim essa questão, né? Não deixar essas questões aí burocráticas, essas trocas de farpas aí da SAF, por clima político no clube, entrar dentro dos vestiários. E aí a reunião foi justamente para isso, né? Para botar os pingos nos is, cara a cara, olho no olho, para fechar todo mundo ali em busca do acesso. Então, não teve nada de crise, como foi noticiado aí, né? Não, tá em crise e tal. A princípio, o que foi conversado nessa reunião foi um olho no olho, um cara a cara, para que todo mundo fique fechado aí. E o único intuito é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, torcedor. Repito, os salários dos atletas foram pagos. Inclusive, a gente viu uma notícia aí, né, sobre o atleta Giovani, que o Santa Cruz pode ser denunciado no CNRD, porque não pagou a parcela de Giovani. Não procede, tá? Tá tudo certo com o Giovani, tudo quitado, tudo pago. Santa Cruz, ao final do contrato, tem uma preferência, né, de compra, e aí se vai exercer o direito de compra ou não é outro detalhe. Mas com o Giovani a gente tem informação que tá tudo pago, tudo ok. Não procede essa informação que a gente viu aí em grupos de WhatsApp, que o Santa Cruz pode ser denunciado pelo Marcílio Dias porque não pagou a parcela do Giovani. Não procede, torcedor. Giovani tá tudo ok com o Santa Cruz. Vamos ouvir agora o Pedro Henrique, concedeu entrevista exclusiva pra gente do Cais Coral, falando sobre essa questão aí, dessa reunião que teve hoje no Arruda com o presidente Bruno Rodrigues, Marcelo Cabo e o Arley Menezes. Na tela, o Pedro Henrique.
Boa noite, Gondim. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o Cast Coral. Na realidade, ontem nós tivemos um jantar, eu, o presidente Bruno Rodrigues, o treinador Marcelo Cabo e o nosso executivo Arlen Menezes, para falar sobre o Santa Cruz, para falar sobre o momento que a gente está passando, para estarmos todos na mesma página, né? Entender a realidade financeira do clube, a situação da SAF, a negociação, como está acontecendo e as nossas perspectivas para o futuro, até para estarmos alinhados e podermos ter uma comunicação adequada com todo o grupo, né? O futebol, porque naturalmente as pessoas acabam acompanhando e têm uma necessidade de entender, né? Afinal de contas, todos fazem parte do clube, querem saber como o processo está ocorrendo. A conversa foi muito boa, né? O presidente reiterou o que ele já tinha nos assegurado anteriormente, né? Da transição para a SAF, e é natural que um processo desse tamanho tenha alguns tensionamentos em determinados momentos, mas a gente está seguro que as coisas vão acontecer. Inclusive, hoje foi pago o valor que estava em atraso da imagem, conforme o cronograma que o presidente tinha passado, né, para o grupo de atletas na semana passada, né, e assim a gente vem realmente trabalhando incessantemente para tentar regularizar todas as questões. Temos o objetivo de fazer isso dentro em breve. Foi uma conversa muito boa, todos estamos alinhados, sabendo ultrapassar qualquer turbulência que ocorra, seja por conta dessas situações da SAF, seja pelos resultados que não vieram nesses últimos jogos, apesar de que, na minha concepção, na última partida, o time não jogou mal, foi um empate, mas nós criamos chance suficiente para ter vencido o jogo com até alguma folga, né? Mas é isso, acho que é importante sempre as pessoas que estão vivendo o dia a dia do clube estarem conversando, estarem bem alinhadas com o presidente, né? Hoje a gente teve um treinamento muito bom lá no Arruda e estamos com o grupo focado, fechado, em busca do nosso objetivo.